Boa tarde a todos, eu me chamo Carolina Maroli e juntamente com a Amanda Fraga, com o Cauê Bonner e com a Sofia Boulet, a gente tem o prazer de apresentar para vocês o nosso projeto de extensão chamado Emercast, a emergência a um play de distância. Nós somos alunos da Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, uma universidade localizada no sul do Brasil. Em relação à escolha do tema do nosso projeto, por que falar sobre emergência? Segundo o Conselho Federal de Medicina, emergência é a constatação dos agravos à saúde que necessitam de tratamento imediato. Sendo assim, a gente consegue relacionar esse tema com altas taxas de mortalidade e morbidade, especialmente em jovens em idade reprodutiva, que acabam culminando em um alto custo para o nosso sistema de saúde. Além disso, no nosso país, grande parte das idas à emergência são desnecessárias, ou então eram passíveis de atendimento em regimes não emergenciais, como por exemplo as unidades básicas de saúde. E é nesse sentido que a gente acredita que a disseminação de conhecimento para a população, por exemplo, sobre os sistemas de atendimento, poderia ajudar a minimizar esse tipo de ocorrência. Então, na elaboração do nosso projeto, a gente elegeu o podcast como a ferramenta para fazer essa transmissão de conhecimento. O podcast permite que a gente traga convidados e tenha um diálogo entre ambas as partes. Ele também não é limitado espacialmente e temporalmente. A gente consegue acessar podcasts antigos e acessá-los a hora que a gente quiser. E além disso, é uma ferramenta muito prática, que permite que o ouvinte consiga fazer outras coisas e ainda assim escutar o podcast. E foi nesse sentido e nesse contexto que a gente chegou à versão final do nosso modelo de projeto, que é o Emercast, Descomplicando a Emergência, que já foi aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão e está em vigência desde 2021. Considerando o cenário que a Carolina apresentou, os objetivos do nosso projeto de extensão são proporcionar aos nossos ouvintes noções básicas de como agir frente às ocorrências mais comuns que levam à procura das unidades de emergência. Também, contribuir para a formação acadêmica e profissional dos discentes envolvidos, desenvolver o pensamento crítico, favorecer uma postura interdisciplinar, proporcionar um entendimento claro das dúvidas do público leigo e também incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência, disseminando o conhecimento científico. Bom, então agora falando um pouquinho sobre a metodologia, o Emercast ele conta com a colaboração mensal de podcasts que tem duração em torno de 7 a 20 minutos e conta com a abordagem de temas relacionados à emergência e também conhecimentos básicos em saúde. Ele tem o objetivo de atingir o nosso público-alvo, que é adultos e adultos jovens, por isso utilizamos uma linguagem adequada a esse público e também trazemos exemplos do cotidiano, a fim de tornar a aprendizagem mais integrativa e também relacionada e adequada ao contexto destes. Então, a produção do episódio se dá a partir de reuniões quinzenais pela equipe do projeto, em que são analisados os feedbacks dos episódios anteriores e também definido o tema do próximo episódio. Nesse momento, já se iniciam as atualizações na literatura a respeito da temática, a fim de trazer um conteúdo de qualidade e atualizado para os nossos ouvintes. Então, a produção do roteiro já está em andamento e, em seguida, inicia-se a gravação. Nesse momento, os alunos envoltos no projeto participam ativamente e um diálogo é abordado sobre a temática escolhida. Também é muito comum convidados especialistas na área participarem, a fim de enriquecer a nossa conversa e troca de ideias. Posteriormente, o áudio é editado, revisado e a publicação é feita. Então, a publicação do episódio, após finalizado, atualmente é feita em 2 plataformas de streaming, Spotify e Google Podcasts, escolhidas pela sua possibilidade de acesso ilimitado, gratuito e sem barreiras geográficas ou temporais. A divulgação desse episódio é feita através das redes sociais, o Instagram e o WhatsApp, em que a gente pretende aumentar a visibilidade do projeto e também propor um meio de comunicação entre a equipe e os nossos ouvintes, em que é possível sanar dúvidas e também interagir por meio de ferramentas que essas plataformas proporcionam, como, por exemplo, caixinhas de pergunta, stories ou até mesmo mensagens. Bom, então para avaliar o impacto do nosso projeto e também possíveis lacunas que necessitam de melhorias, a gente utiliza as estatísticas disponibilizadas pela plataforma Spotify for Podcasters e também a resposta do Google Forms que é publicado junto com cada episódio. É importante lembrar que o questionário ele possui o termo de consentimento livre esclarecido e ambos respeitam a Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, a partir dessas ferramentas, a gente coleta o nome completo, o sexo, a idade, a escolaridade e também a cidade e o estado de moradia do nosso ouvinte. E a partir disso, é possível traçar um perfil sociodemográfico de quem nos escuta. Também é disponibilizado um campo para o ouvinte avaliar a temática do nosso episódio, então ele pode classificar o episódio desde péssimo até ótimo, de acordo com o seu nível de satisfação. E também há um campo em que é feita uma pergunta a respeito da temática abordada no episódio, em que o usuário vai responder, e a partir disso é possível a equipe do projeto avaliar o nível de compreensão desse usuário através da sua resposta. Agora, falando um pouco dos resultados, até o momento nós temos 24 podcasts publicados, que contabilizam 2.287 reproduções. Nós também temos 427 seguidores no Spotify e já alcançamos 5.714 impressões, que é basicamente o número de vezes por mês que nosso episódio aparece na tela de alguém. Os 6 episódios mais recentes que nós lançamos, isto é, os que foram publicados entre setembro e abril de 2023, eles abordam diferentes temáticas, como emergências gastrointestinais, crises convulsivas, lesões no esporte, emergências envolvendo a população de rua, envolvendo idosos, entre outros temas. E o que a gente pode perceber é que, além da duração do episódio ser bastante variável, o que vai de acordo com o próprio convidado ou com a quantidade de assuntos que a gente pretende abordar, também as reproduções têm uma tendência muito grande a aumentar com o passar do tempo. Com relação ao perfil do público do podcast, nós temos que 96% são de brasileiros, sendo que 60% é do Rio Grande do Sul, 11% do estado de São Paulo, 4% do Rio de Janeiro, 4% também de Minas Gerais, 3% do Paraná, 3% de Santa Catarina, 2% do Ceará e 2% do Distrito Federal. Ainda existem ouvintes espalhados em menor quantidade pelos demais estados brasileiros. Mas ainda temos 4% dos ouvintes que estão distribuídos em outros países, como Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Portugal, Alemanha, Nicarágua, Reino Unido e Israel. O nosso público também é composto 56,8% por mulheres e 41,2% por homens. Com relação à faixa etária mais prevalente entre os nossos ouvintes, a gente tem que 33,5% dos ouvintes possuem entre 23 e 27 anos, seguidos pelos indivíduos de 18 a 22 anos, que correspondem a 21,1% do público, e pelos indivíduos entre 28 e 34 anos, que correspondem a 19,6% do público. Com relação à escolaridade dos nossos ouvintes, nós temos que 56,7% do público possui ensino superior incompleto e 29,8% ensino superior completo. Também temos uma porcentagem de 12,5% de pessoas com ensino médio completo e ensino médio incompleto é cerca de 1% somente. Quanto aos temas abordados nos episódios, a gente tem que 97,1% do público classificou a temática como ótima e 2,9% do público classificou a temática como boa. Não teve ninguém que classificou a temática como regular, ruim ou péssima. Além disso, a pergunta que pretende avaliar a compreensão do tema, que é uma pergunta de múltipla escolha sobre o assunto abordado, ela foi respondida corretamente por 99% do público. Com relação à página do podcast no Instagram, que atualmente é o principal meio de divulgação dos episódios, o Instagram do projeto conta com 452 seguidores e na divulgação dos últimos 3 episódios ele alcançou mais de 600 indivíduos com as postagens. Aqui tem um exemplo de como é que a gente faz a divulgação do projeto através de microlearnings, principalmente, que são basicamente pequenas postagens curtas, mas com conteúdo educativo de uma forma didática e simples, para que o público possa ler, ter uma noção do que vai ser abordado no podcast e, quem sabe, se interessar e decidir ouvir o episódio inteiro. Aqui também tem alguns feedbacks que os nossos ouvintes trouxeram através dos formulários opcionais, em que eles falam como acham interessante quando a gente entrevista professores especializados, quando a gente aborda assuntos que muitas vezes não são tão comuns para pessoas fora da área da saúde, mas que são de muita importância.
Eles falam que o episódio teve uma linguagem bem adaptada, um conteúdo leve e uma abordagem excelente. E para concluir a parte dos resultados, nós também podemos levar o nosso projeto para diversos congressos realizados aqui no Brasil. Por fim, a gente acredita muito na ferramenta que é o nosso projeto para a disseminação de conhecimento em urgência e emergência para a comunidade, além de, claro, democratizar o acesso a esse conhecimento e conseguir reduzir ou então minimizar desfechos desfavoráveis em saúde. E também, além de tudo, a gente acredita muito no nosso potencial de crescimento enquanto discentes por poder fazer parte de tudo isso. Aos que chegaram até o final, muito obrigada pela atenção. É uma honra pra gente poder apresentar em uma jornada internacional o nosso projeto. A gente deixou nossas redes, caso vocês queiram dar uma olhada, e também o QR Code que dá acesso ao link da nossa conta no Spotify. Muito obrigada e até a próxima!